Olá, este vídeo é para abordar um texto denominado Desarrollo Econômico e Política Industrial no Japão, implicações para países em desenvolvimento. E ele foi escrito por Shoji Nishijima. O texto destaca várias características sociais, socioculturais, administrativas da organização estatal do Japão que estariam por detrás de seu progresso industrial notável após a Segunda Guerra. Uma delas, que é costumeiramente lembrada em outros textos, é a alta taxa de poupança. Percebam que a sociedade japonesa tem a característica de ser gerontocrática, ou seja, ela é uma sociedade onde os mais velhos são muito respeitados. Isso tradicionalmente foi assim no Japão, e depois que o Japão se fecha sob o shogunato Tokugawa, muito da ideologia confucionista que vinha da Ásia Central, da China, da Coreia, foi trazida para o Japão. E isso, quando da constituição da burocracia japonesa sob a era Tokugawa, isso reforçou ainda mais essa característica gerontocrática, porque as sociedades confucionistas também primam por esses valores gerontocráticos. Como tal, para a sociedade japonesa não é tão fácil discutir a ideia de um idoso isolado, morando num domicílio isolado, sem uma macrofamília para interagir, que tivesse que ser financiado pelo Estado. A ideia do japonês, tradicionalmente, é que o idoso está inserido num contexto familiar e que numa fase da vida, quando ele não era idoso, ele participava como membro economicamente ativo dessa família, e depois, numa fase em que ele está inativo, ele acaba fazendo parte da família, fazendo trabalho não pago, né? O papel de um avô, por exemplo, cuidando das crianças, levando para lá e para cá, comprando coisas, limpando, mas o trabalho era não pago, mas era trabalho, então fazia parte do sistema de valores japonês, faz parte que esse idoso seja custeado pelos membros economicamente ativos. Então a aposentadoria, a ideia de aposentadoria financiada pelo Estado é uma coisa que evolui devagar no Japão. Não faz jus a evolução do sistema de pensões e aposentadorias do Japão não faz jus a seu elevado nível de renda. Isso faz com que os japoneses poupem muito, porque se eles não podem contar com a ideia de que o Estado vai financiá-los na atividade, né, na verdade quem vai financiá-los são os filhos, quando ficarem mais velhos e forem economicamente ativos, faz sentido que também a família como um todo poupe para que ela possa lidar com essas necessidades. Então a alta taxa de poupança favorece o progresso capitalista porque há grande massa de recursos depositados no sistema financeiro que pode ser utilizada a baixos juros para financiar o progresso industrial. Uma outra característica é o sistema de administração das empresas japonesas, que tem várias marcas. Uma delas é a ideia do emprego vitalício. A ideia de que quando você é jovem, logo após a universidade, você pode ser demitido da manufatura japonesa. Mas depois que você, sendo um homem que tem uma família constituída, você vai ter ali uma certa estabilidade culturalmente instituída, que vai dificultar, quase que impossibilitar que você seja demitido. As demissões, quando precisam ser feitas, elas incorrem, como uma sociedade extremamente machista, né, incorrem nas mulheres casadas e nas pessoas, seja do sexo feminino ou masculino, que são mais jovens. Depois de uma certa fase, então, se você é um indivíduo inserido no contexto familiar, você praticamente não tem como ser demitido. Isso era assim, né? Não é mais dessa forma. A gente está falando de um Japão dos anos 60, 70, 80. Né? A sociedade japonesa mudou muito também. Não vamos nos esquecer disso. Mas tradicionalmente, quando o progresso industrial do Japão era algo que precisava ser estudado, que não é o caso hoje, né? O emprego vitalício despontava como uma característica marcante. Uma outra coisa é o salário por antiguidade, que se coaduna com esse ideal de gerontocracia. Quem ganha mais são os mais velhos. O prêmio pela senioridade é maior do que o prêmio para qualificação, inclusive. E a outra característica é o sindicato por empresa e não por especialidade, ou seja, o sindicato dos trabalhadores da Toyota, que vai negociar com a Toyota vantagens considerando o contexto da Toyota, não o sindicato dos faxineiros de Foz do Iguaçu, entendeu? Ou o sindicato dos faxineiros de Yokohama. Não é isso, é o sindicato dos empregados de uma fábrica. Bem, essas características são entendidas como dinamizadoras do progresso industrial.
O emprego vitalício introduziria uma solidariedade muito grande do trabalhador com a empresa, da empresa com o trabalhador. Por exemplo, os investimentos que a empresa faz na educação e qualificação do trabalhador não são perdidos. Por outro lado, o trabalhador consegue enfrentar vacas magras com a perspectiva de vacas mais gordas no futuro. A ideia de salário por antiguidade, né, pacifica muito das lutas distributivas, porque a ideia é de que você vai ganhar quando for sua hora, mais para frente. E o sindicato por empresa introduz um elemento de flexibilidade, mas que leva em consideração sempre a característica da empresa naquele momento, a conjuntura. Uma outra característica que sempre é lembrada é o Keiretsu, que é o sucessor do Zaibatsu, do monopólio, da estrutura de grandes conglomerados que marca a era Meiji, né, que depois da guerra vai ser denominada Keiretsu. E isso é quando você fala de uma empresa que nem a Mitsubishi, que produz de tudo, está dentro do sistema financeiro, industrial, em vários setores da indústria ao mesmo tempo, a ideia é de que você diluiria alguns custos fixos e permitiria então maior eficiência. Isso naquela época era uma característica muito marcante do tecido industrial japonês e isso era estudado como parte da razão desse seu sucesso. Outra característica é que esses Keiretsu, eles convivem com uma estrutura de pequenas e médias empresas que são subcontratadas, o que permite que haja uma maior flexibilidade, né, na mudança do perfil do investimento, na redução e aumento do investimento, porque muitas vezes o monopólio, aquela grande empresa, ela tem muita dificuldade de fazer esse ajuste fino. Isso era deixado por conta dessa constelação acessória de pequenas e médias empresas. Outra característica é a existência muito marcante de empresas só de exportação, só de comércio exterior, que permite uma especialização da manufatura para atingir outros mercados, que é uma marca nesse momento da indústria japonesa que não era encontrada em outras. E uma outra questão que também é sempre lembrada, o altíssimo nível da burocracia japonesa, sua independência em relação ao governo, o fato de que os maiores salários eram pagos aos burocratas, os melhores alunos queriam ser burocratas, e por outro lado que os burocratas tinham muita liberdade de ação, tendo em vista que eram muito poucos os cargos políticos dentro dos ministérios. O texto até cita que no Ministério da Economia eram apenas 3, imagina, e todos os outros cargos eram cargos burocráticos, eram cargos da burocracia, o que torna a burocracia muito autônoma em relação à política. Bem, essas características são destacadas pelo autor, que as comenta uma a uma, vale a pena a leitura do texto.